Vamos nessa, né? Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. A paz do Estamos Senhor. distante, mas a gente tá junto. Tá junto, tá distante, distante, mas junto, mas a gente tá aqui. Nosso primeiro tá na mesa aqui pra gente conversar a respeito de algumas coisas bem interessantes, né, Pastor Nery? Seja bem-vindo, tá? E dando as boas-vindas também para todo mundo que já tá com a gente É também, né? verdade. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Vamos desfrutar desse momento com muita alegria, com muita satisfação e proporcionando alguns assuntos bem interessantes, não é não, Bispo Cláudio? O pessoal não tem noção do trabalho que tá dando isso aqui, né? Porque a gente está inaugurando assim nossas sessões de podcast. É A verdade. gente está tendo nesse momento, né, o encontro inaugural. E a gente até atrasou um pouquinho, porque era para ser 19h30, né? A gente estava olhando aqui, né, por detrás das câmeras, nos bastidores. A gente teve um trabalhinho, mas deu tudo certo. É Graças a Deus verdade. deu tudo certo. Pastor Nery, me fala uma coisa. Votou consciente aí nas últimas eleições, primeiro turno? Muito consciente. A gente busca aquele candidato que nos dá um parâmetro de acordo com as nossas crenças, com o viés daquilo que nós cremos, né? Uhum. E com certeza foi um voto consciente. E vem segundo turno aí, né? É verdade. O que eu entendo que é bem interessante, a gente precisa falar sobre isso, da importância da igreja se mobilizar enquanto uma instituição divina, certamente instituição divina, mas a gente está falando de uma comunidade composta por pessoas, são cidadãos, precisam entender o que está acontecendo. E eu falo isso porque muitas vezes a gente encontra alguns opositores, né, É dessa verdade. visão de que a igreja precisa se envolver sim, precisa entender as coisas que estão acontecendo, porque tem gente que acredita que não, que a igreja não deve se envolver nisso, deve ficar ali no seu cantinho, né, somente lá no seu ambiente de culto, e as pessoas pensam desse jeito, não é bem por aí, né? Não, não. Existe um ditado, né, que fala um jargão, na verdade, popular, que fala muito que política, religião e futebol não se discutem, mas se discutem sim, sendo pensamentos racionais, pessoas que realmente têm a intenção de conversar e de chegar em algum denominador, também tendo a condição do respeito, né, das opiniões diversas. Eu posso não ter a mesma opinião que o senhor e vice-versa, mas a gente tem que tratar um ambiente bem respeitoso, uma conversa bem respeitosa, claro, dentro de uma condição de respeito mútuo. Tá, vamos falar de uma coisa, biblicamente. Vamos tentar entender biblicamente essa questão de política, vida civil das pessoas, a natureza espiritual da igreja em si. Será que dá pra gente traçar um paralelo assim? Acredito que sim. Dá pra gente fazer essa correlação, né? A Exato. gente vai ver, por exemplo, Deus estabeleceu o José, por exemplo, no Egito. José foi o governador, né? A posição de governador não era diferente daquilo que a gente entende como sendo a posição de governo de alguém que sobre ela está estabelecida uma autoridade sobre ou como representante, né, sobre pessoas. A Sim, gente sim. tem hoje a leitura é idêntica, não vejo diferença Exatamente. nisso. E a gente pode ver, inclusive, no governo de José, é, alguém que estava ali tendo uma posição governamental completamente oposta aos às tradições egípcias. Então, tipo, José era um estrangeiro que estava assumindo um cargo político muito respeitado no Egito, mas ele era alguém que tinha uma cultura completamente diferente ao povo. E o povo, né, respeitou o governo de José, porque conseguiu entender também que José era um homem que era dotado de pleno conhecimento, e a gente sabe que José era um homem direcionado por Deus. E a gente pode ver na vida de José, exatamente como está escrito no livro de Provérbios, que quando um justo governa, o povo se alegra. E foi assim o governo de José. Ele conseguiu trazer uma harmonia dentro de um território completamente diferente daquilo que ele viveu na sua infância e juventude. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é assim, nós não podemos erguer um altar que já foi desfeito, né, Exato, destronado. exatamente. Isso fala muito a respeito de quem nós estaremos elegendo, de quem vai estar governando, quem vai assumir a cadeira de autoridade sobre nosso estado, sobre nosso país.
E é importante que a gente tenha em mente de que não se pode levantar um altar que já foi destronado. E a gente sabe do que a gente está falando, principalmente porque nós estamos falando, a gente não está tratando mais de pessoas. Isso é importante Isso é ficar claro. verdade. Tem muita gente que polariza o debate porque está focando numa pessoa, num indivíduo, no outro indivíduo, tem as suas preferências por pessoas. E Isso. pessoas são falhas. Pessoas têm suas virtudes, pessoas têm as suas fraquezas, suas limitações, mas nós não estamos falando das pessoas, nós estamos falando da ideologia que está por detrás dela, dos valores que estão por detrás delas. Exato, os conceitos que vêm junto com essas pessoas. Então, quando a gente vai buscar a origem do plano de governo que está tentando ser estabelecido, ser mantido ou restabelecido, a gente vai buscar quais são aqueles que estão realmente voltados para um governo biblicamente correto, vamos falar dessa forma, e o que não está. E a gente deve colocar esse peso na balança. Porque se nós somos cristãos e estamos direcionados pela palavra de Deus, então vamos buscar aquele que realmente se identifica dentro da palavra de Deus e deixar que ele governe, fazer a escolha certa. Dá para ter essa noção. Está muito claro. Dá para saber exatamente quem pende para um lado e quem pende para o outro. Sim, Principalmente porque as tradições do mundo ocidental, de uma forma geral, e cristã, fundamentalmente cristã, esses valores estão embasados numa estrutura judaico-cristã que, na verdade, molda os valores, né, de um povo. Exato. Não é diferente do Brasil, por exemplo. Então, nós temos um modelo de cristianismo muito atrelado, muito ligado ao judaísmo, e é um cristianismo que aponta para valores que divergem de muitos pontos que entram na pauta de um determinado grupo político ou de uma ideologia política, contraria frontalmente, né? Exatamente. Existem valores que até mesmo a gente, se formos olhar pela conduta de pessoas que têm valores, não necessariamente cristãos, mas um valor de família, vai se entender que é possível você fazer essa distinção desse paralelo de quem realmente traz um valor familiar, que eu acho que é aquilo que é a base sólida dentro de um grupo de pessoas que querem manter uma tradição familiar. Que às vezes essa experiência do novo vem trazer coisas que realmente não agregam nenhum tipo de valor. E o que acontece? Essas questões novas vão trazer algo que vai lá na frente é que vão sentir. Por exemplo, nós somos espelho dos nossos pais, que são espelhos dos nossos avós, e assim sucessivamente. Qual o espelho que nós vamos passar para os nossos filhos e a nossa descendência? Esse exemplo de família ou um exemplo novo que está sendo apresentado por um outro grupo que já passou, mas não deixou nada de valor. E estamos tentando resgatar algo que foi perdido durante 16 anos. Agora, o que me chama a atenção é assim, quando a gente faz a leitura do que é o cristianismo, não tem como haver um encaixe cristianismo, por exemplo, movimento de esquerda. Não tem como. A gente não está falando de pessoas, a gente encontra pessoas. A gente está falando da ideologia, a gente está falando da estrutura, né, da espinha dorsal da esquerda, que não condiz absolutamente com nada, nada do ponto de vista do cristianismo validado pelo cristianismo, porque nós falamos do cristianismo que está fundamentado nos valores da família, por exemplo, valores da família. E nós sabemos que dentro de uma visão de esquerda, dentro da ideologia de esquerda, a família é um entrave, a família é um obstáculo. Família é obstáculo, igreja é obstáculo. Então, o que nós tomamos, vê que nós falamos de igreja, falamos de família, igreja e família tornam-se obstáculos para a instituição da estrutura da esquerda. É verdade. Eles querem, na verdade, fazer querem destruir a base familiar, mostrando que o indivíduo ele pode viver de forma iníqua, digamos assim, e também completamente direcionada pelo sistema e não pelo Criador. E isso faz com que todo
o conhecimento a nossa linha cristã esteja sendo minada o tempo inteiro. Não só nesse momento político, mas isso já é um processo que já vem de alguns anos. Uhum. E a gente vê nas mídias sociais, vemos também esse movimento no meio da imprensa, no meio dos artistas principalmente, e que se a gente for aprofundar um pouco, a gente vai ver essas raízes lá em Karl Marx. Então, é algo que vem realmente com muita força para tentar destituir a família, fazer com que a família não tenha valor e o indivíduo, por si só, queira ter uma vida do jeito que ele quer. Mas temos o livre-arbítrio, certo? Porém, o que é que acontece? Como pode alguém que nasceu dentro de uma família simplesmente virar as costas para ela porque algo que lhe é interessante, que lhe atrai lá fora no mundo, vai fazer com que ele esqueça os valores que ele aprendeu com seus pais dentro do seu seio familiar? Não é? Então, e assim, eu não vejo em nenhum outro lugar do mundo um regime socialista, um regime comunista funcionando. Não funcionaria no Brasil. Por que funcionaria no Brasil? E uma outra questão, as pessoas citam, muita gente tem tocado no ponto de que nós tivemos governo de esquerda mais recentemente, de 14 anos, se a gente considerar que teve um impeachment no meio do caminho aí e tal, né, na reta final. Mas se a gente observar esse período de governo de esquerda, alguém vai dizer assim, Ana, mas o Brasil não se tornou Venezuela nesses 14 anos. Mas um regime não é implementado de uma hora para outra. Um regime não acontece de uma hora para outra. É uma escalada. As coisas são montadas dentro de uma extensão de tempo. E quando a gente observa até essa própria formatação política que ganhou uma visibilidade de uns anos para cá e assumiu o poder e ficou por 14 anos, é um movimento relativamente novo dentro de uma proposta de estabelecimento de política que precisa ser definida num prazo mais longo do que propriamente um tempo curto. Obviamente que não deu tempo de fazer exatamente o que se queria fazer naqueles 14 anos, mas o projeto ele é de longo prazo. exato. Médio e longo prazo. E tipo assim, bispo, a gente pode ver, por exemplo, aqui com os nossos vizinhos argentinos, onde é que eles começam a fazer essa perda de valores? Começa no bolso. A Argentina recentemente está passando pela maior crise financeira. E assim a gente pode ver todos os países que estão costeados do mesmo lado ali, todos eles sendo enfraquecidos. Então o que é que acontece? Começa ali a fazer com que seja implantado um sistema ao qual o ser humano, a pessoa, o cidadão vai perdendo o seu valor monetário, vai enfraquecendo as suas posses e ele se vê completamente dependente do sistema. E ele sendo dependente do sistema, ele vai ser levado para onde o sistema quiser. Então, se é melhor destruir uma família por conta de valores financeiros, assim ele vai fazer. A gente pode ver, por exemplo, um projeto chamado Bolsa Família, que traz para o cidadão brasileiro uma postura de que quanto mais filhos você tiver, mais renda você vai ter, certo? Mas e a condição para se manter essa família? Onde esses filhos vão estudar? Como é que vai ser o saneamento básico? Como é que vai ser a instrução, a escolaridade dessas crianças? Como elas serão instruídas? Não existe isso. Ou seja, as pessoas começam a ficar sendo esquecidas, enquanto eles que estão no poder vão sendo enriquecidos assim de forma absurda. E esse dinheiro circula somente entre eles, fazendo com que a população continue sendo cada vez mais pobre, enquanto eles sejam completamente mais ricos. E o que acontece? O desespero vai começar a levar as pessoas a irem sendo completamente dependentes do sistema e fazendo aquilo que o sistema quer. E o que o sistema quer? O que é que o sistema quer? Fazer com que essas pessoas simplesmente sejam dependentes dele, tipo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E as pessoas serão direcionadas, como um cego guiando outro cego. Tem uma questão importante nisso, que assim, as pessoas perdem um pouco a referência do que é liberdade. Exato. E é bom que as pessoas vejam isso. Há um discurso
fantasioso de preocupação social, de interesse com o bem-estar do próximo e tal, que bom, é o discurso bonito da história e que aparentemente veste a linha ideológica de esquerda. E a gente sabe que a coisa não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Mesmo porque a linha ideológica de direita, ela não está afastada também desse viés. Exato. O viés do benefício social, de ajudar as pessoas, de assistir as pessoas. Aliás, isso é um princípio natural, né, de qualquer democracia, por mais distorcida que possa haver no nosso país ou em outras democracias do mundo, haja vista que o Brasil é uma democracia de respeito no mundo. O Brasil não é uma democracia, embora dentro do tempo, né, do recorte no tempo, a gente não tenha tanto tempo assim, desde que a ditadura caiu, se estabeleceu a democracia, mas a gente já tem uma rodagem, né, a gente já tem uma vivência democrática. Mas o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas muitas vezes enxergam a visão ou a ideologia de esquerda como sendo aquela que vai se preocupar com os menos favorecidos, os mais pobres, e isso não acontece com a ideologia de direita. E o que é importante chamar a atenção é que essa é a isca, porque na medida em que a pessoa morde a isca de que o benefício social, de que há uma preocupação social e ela se deixa seduzir por isso, ela está abrindo mão daquilo que deveria ser o direito de qualquer pessoa numa democracia, a liberdade. Exato. A liberdade. Então, quando a gente fala da questão da liberdade, nós estamos falando do domínio do Estado sobre a educação dos filhos. A responsabilidade de educação dos filhos não é do Estado. A responsabilidade de educação dos filhos é dos pais. Isso é bíblico. Correto. E isso é bíblico. Não é o Estado que governa o filho. O Senhor deu essa missão, Deus deu essa responsabilidade para os pais. Os pais precisam governar bem as suas casas, precisam doutrinar os seus filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que ela não se desvie. A responsabilidade é do Estado. O que a gente observa é que nós estamos vivendo distorções brutais na família e isso repercute de forma desfavorável para o Estado. Porque hoje o Estado está pegando bandido para colocar na cadeia. Né? E é um círculo vicioso que não funciona, porque pega o bandido, coloca na cadeia e a justiça bota o bandido para fora de novo e ele vai cometendo essas atrocidades. O problema que poderia ter sido resolvido na família não foi. Então nós temos uma sociedade débil, uma sociedade doente, porque os valores da família são destroçados. E destroçados especialmente porque a visão da esquerda é destruir a família para que ela tenha o domínio sobre as pessoas. E aí entra domínio sobre a família, domínio sobre a igreja, porque a igreja vai falar de valores morais da família. Enfim, não dá para dissociar igreja de família, porque são dois pontos extremamente convergentes, a direção de Deus sobre a família, sobre as pessoas, sobre as casas, para que essas casas saudáveis elas construam uma sociedade saudável. É interessante isso tudo quando o senhor toca nesse ponto em que devemos ensinar as crianças o caminho que devem andar. Ele é muito amplo. Ele é muito amplo no sentido de que não é somente a educação doméstica. Vem a educação dentro da escola, vem a educação dentro da igreja, dentro da sociedade como um todo. Então, o que acontece? A responsabilidade dos pais não é pegar o filho, largar na porta da escola, ir embora e só voltar quando está na hora de pegar a criança para levar de volta para casa. Que eu acho que se ele tivesse, tem alguns pais que se tivesse até a oportunidade, deixava a criança lá e só ia buscar no final do ano, não é? Dando aos professores essa responsabilidade. Então, a gente ouve muitas queixas de professores falando a respeito disso, de como as crianças chegam dentro da escola com um nível de educação doméstica muito baixo. E, sendo influenciados por certos programas de TV, certas acessibilidades que a internet de hoje oferece para eles, que não tem nada a ver com a educação que há alguns anos atrás se recebia dentro de casa. Então, a gente vai buscar dentro da Bíblia vários vetores, vários valores que vão mostrar como educar os seus filhos para que ele se torne um bom homem, um cidadão de bem, um bom marido e por aí afora, enquanto os valores da esquerda querem que você se torne alguém que não tem nenhum tipo de conhecimento, né? A gente pode ver hoje, por exemplo, essa turma de influencers que não tem nenhum tipo
de conhecimento didático e somente estão buscando algum ganho financeiro, porque tem algum dom, certo? Porém, o que que acontece? Já vem a questão financeira de novo, influenciando na educação. Então, tipo, quanto mais eu tenho, mais eu posso. E quanto mais eu posso, porque eu não fui educado de uma forma adequada pelos meus pais, não porque os pais não educaram, porque ele não quis receber a educação, então ele faz o que ele quer. E o dinheiro domina ele. E a partir do momento em que ele se torna alguém cheio de posses e tem direcionamento do Estado para ele fazer o que ele quiser, a gente pode ver quantos filhos de políticos fazem atrocidades por aí afora e não são presos como deveriam ser. Não cumprem pena como deveriam cumprir. Prende agora, daqui meia hora está solto. Mas quando é alguém que vai no mercado, não estou aqui fazendo apologia para o crime, mas alguém vai, pega uma margarina, um biscoito, e é preso e fica lá porque não tem condições de sair. Enquanto alguém que tem posses com seus valores deturpados, está tranquilo, para ele aquele crime ali compensa. E vai se fazendo um ciclo vicioso. Então, a partir desse momento você está criando um homem de bem ou um marginal. Ele está sendo apoiado pela família, a instituição família, pela igreja, que é alguém que também vai estar ali fazendo com que essa família seja saudável, aprendendo os valores bíblicos cristãos, ou alguém que está sendo completamente dominado e direcionado pelos valores da esquerda. Uhum. E aí tem um contraponto que eu entendo que é importante nisso, que é como nós vamos construir a próxima geração. Nós temos a responsabilidade sobre a próxima geração. Isso é imutável. Quem tem responsabilidade sobre uma geração posterior é a geração vigente, a geração que assume decisões, que toma decisões, e isso é importante. Quando a gente olha para a nossa liberdade de escolha, a gente não pode olhar só para o próprio umbigo. Nós precisamos olhar que existe uma geração que vem depois de nós. E assim Deus estabelece, né? As gerações, elas se sobrepõem às que ficam, às que passaram, e elas estabelecem um tempo de conexão com Deus. E assim se constrói a história da humanidade. Exato. Se constrói a história das gerações, dos povos ao longo do tempo. E quando a gente olha tanta coisa que diverge das escrituras, a gente está diante de um cenário onde são defendidos valores que algum tempo atrás nós achávamos que jamais se poderia falar, né? É verdade. Isso é impensável, não tem como se pensar nisso. Exatamente aquilo que está acontecendo hoje, ou coisas que estão acontecendo hoje. E isso demonstra um pouco da nossa falta falo da sociedade como um todo, né? E por que não sobre nós, igreja, também assumirmos essa responsabilidade, porque o quanto nós falhamos em termos deixado que isso perdesse tanto controle, né? Que a coisa saísse tão de uma linha definida pelas escrituras, de uma geração que não faz tanto tempo. A gente vai lembrar dos pais, dos avós. Isso. Você não vai imaginar. Imagina se você trouxesse seus bisavós. Imagina seus bisavós. Avós, a gente vive numa sociedade onde se tem filhos com mais facilidade ou com uma idade mais baixa, mas se a gente pensar nos bisavós, lá nos bisavós, se a gente trouxesse os bisavós, nossos bisavós, para a nossa realidade de hoje, acho que eles iam levantar do túmulo e iam cair de novo, porque iam tomar um susto, né? Por conta de tanta coisa que está acontecendo, tanto absurdo que tem acontecido, é completamente incompatível. E não é assim, mas espera aí, as coisas mudam, o tempo muda. Não é, eu repito, nós estamos fundamentados em uma estrutura, que é uma estrutura judaico-cristã, que norteia a história do nosso povo, a nossa sociedade. Não dá como a gente, não tem como a gente, não dá como a gente se perder disso, né? Se dissociar disso. Então, assim, tem muita coisa que está fora, muita coisa está fora. E não é uma questão de ser retrógrado, de ser, sabe, ultrapassado, não é isso. Nós estamos falando de valores. Tudo bem, se alguém quer andar completamente divergente disso, se alguém acha, por exemplo, que relacionamento, vamos falar de relacionamento, né? Relacionamento, Deus estabeleceu o relacionamento homem-mulher. Deus estabeleceu um relacionamento onde é um homem para uma mulher. E tem gente que quer escolher a sua forma
específica de viver. Cada um vai escolher a sua vida. Mas peraí, onde que para aquela pessoa faltou a instrução? Porque não dá para a gente fechar os olhos para a realidade e dizer assim, não, cada um vive a sua. Cada um faz o que quer. Sabe esse discurso que a gente tem ouvido muito nesse tempo em que cada pessoa faz o que quer, cada um é dono de si mesmo? Não é, gente, não é dessa forma. Tudo bem, cada um vai responder por si mesmo, cada um vai tomar suas próprias decisões, mas onde estão as responsabilidades na orientação, na direção? O ensino à criança o caminho que deve andar. Onde é que isso se perdeu no tempo, né? Quando a gente fala sobre a liberdade, né? A gente pode ver hoje, alguns exemplos de filhos que denunciam pais e denunciam na polícia porque o pai ou a mãe colocou de castigo. Eu não vou falar a respeito dos exageros, estou falando dentro de um padrão de educação, de criação, de formação. Quem da nossa geração nunca tomou uma surra, nunca apanhou? Estamos vivos. Uhum. E hoje? Você apanhou, pastor Nery? Muito. Foi mesmo? Tinha dia que a surra era hat-trick. Era 3 golaços. E era assim, mas tô aqui, não é? Então, eu fui criado por meus avós e por minha mãe. E aprendi valores aos quais eu hoje deixo para os meus filhos, entende? Só que hoje, quando um pai ou uma mãe quer disciplinar o seu filho, falo mais uma vez, não os exageros. Não vamos falar dos exageros. Os exageros devem sim ser punidos, fato. Mas, quem da nossa geração não tomou uma surra? Quem da nossa geração não ficou de castigo? Aí hoje o filho pode pegar o telefone, ligar para a polícia, denunciar os seus pais. Que inversão de valores é essa? Um pai que cria um filho sendo preso porque está educando o seu filho, ou até mesmo ensinando uma profissão. Quantos casos já vimos, por exemplo, de pais que estão ensinando uma profissão para os seus filhos e que são denunciados ou por um vizinho ou pelo próprio filho, certo? No sentido de, você está fazendo com que a criança não vá para a escola ou tirando a atenção dela para a escola para que ela aprenda uma profissão. Eu estudava num turno, trabalhava no outro. Isso não tirou pedaço nenhum. Uhum. E hoje a gente vive numa sociedade completamente de jovens e adolescentes, em sua grande maioria, acomodados. Não se tinha, na nossa época, uma facilidade tão grande como se tem hoje de ensino, de facilidade ao conhecimento com a internet. Eram bibliotecas, pouquíssimas faculdades. Hoje, cada esquina tem uma faculdade. O acesso ao conhecimento é vasto. E a gente vê uma geração preguiçosa, a gente vê uma geração que não tem buscado dar valor ao acesso e à liberdade que eles têm. E a gente não tinha tanta liberdade assim. Quem era o filho que desafiava o pai, chegue 9 horas da noite e chegasse 9h20, 9h30? Hoje eles fazem o que querem, não é verdade? E deixa eu te interromper rapidamente, viu, pastor Nery, só para sinalizar para a nossa audiência que, assim, as pessoas podem perguntar ou podem colocar suas impressões, né? Seus pontos de vista a respeito, suas experiências. O pastor Nery estava falando aqui da experiência dele com relação aos pais. Eu tive as minhas experiências em casa também, e aí eu aproveito para dizer o seguinte: amo apaixonadamente meus pais. Assim, tive meus momentos também de tomar minhas chacoalhadas, né? As cinturadas também, chineladas, isso não me diminuiu em momento nenhum, não depreciou de forma alguma o modelo em relação a mim, de forma nenhuma. Então, assim, nós temos as nossas experiências, as nossas vivências, e cada um tem a sua, né, o seu momento, né, mais choroso nesse aprendizado, né, onde a coisa foi mais dolorida, mas para que a gente pudesse crescer. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Eu sou o que eu sou hoje porque Deus colocou um direcionamento paternal e maternal sobre a minha vida que me instruíram, né? Não foi tão simplesinho assim, às vezes tinha, né, uma chineladinha, mas faz parte. Mas, bispo, a gente cresce na dor, não é? De vez em quando tinha que ter uma dor para a gente crescer, não era fisicamente, era para dar valor àquilo que realmente nós estávamos aprendendo com eles.
porque eles aprenderam com os avós. Então, olha só o que nós estamos passando aqui. Está na mesa. Quais são as famílias hoje que fazem uma refeição ao dia juntas? Isso é valor. Isso é valor. Ah, mas a correria do dia a dia, mas não impede, existe um momento. E quais os valores que essa geração de hoje tem dado aos ensinamentos dessa geração atual? E quais são os valores que essa geração futura vai passar para a próxima? Não é? Então a gente vê essa inversão de valores muito grande e essa nova geração não dando o valor devido à geração atual, porque acham que os seus ensinamentos são antiquados. Nós achávamos isso, mas nós aprendemos. Em nenhum momento a gente teve essa questão de inversão de valores. Existem as suas regras e exceções, e as exceções vão ficando pelo caminho. Porque, como diz a própria Bíblia, né, aquele que honra pai e mãe terá seus dias prolongados na terra. E o que essa geração atual tem aprendido? Honrar pai e mãe? Vamos lá, você tem 2 filhos, Sim. tá? Filha e filho, assim, duas configurações interessantes, Isso. que um é biológico e o outro é do coração. Fala um pouco sobre essa questão, assim. É claro que são 2 pessoas preciosíssimas, assim, né? Camila e Dioguinho são lindos, assim, né? 2 pessoas extraordinárias. Mas a maneira de lidar com cada um deles, né? A maneira como eles recebem, porque não dá para você dizer assim, viva a sua vida, faça o que você quiser. Isso. Tenho certeza que a coisa não acontece desse jeito. Então, assim, como que é lidar com isso? Olha, bispo, o primeiro obstáculo são os fatores externos, porque além de mim, de Bia, existem o pai de Diogo e a mãe de Camila, né? Então são culturas e tratamentos completamente diferentes, apesar da distância. Camila hoje tem 23 anos, vive sozinha, independente, tá? E Diogo vive conosco ainda, caminhando com seus 20 anos, buscando também abrir os seus horizontes. Aí o engraçado de tudo é que uma fala deles para mim era: eu prefiro que você me bata, porque quando eu parava para conversar, para falar, eles preferiam apanhar e eu não gosto de bater, porque eu preferia ensinar com palavras. Eu sabia o que era apanhar e eu não queria passar isso para eles, não é? Mas, tipo, eu fiquei um bom tempo preocupado com relação a essa convivência com eles e a partir do momento em que eles começaram a dar os seus próprios passos, não é? E hoje, mesmo não estando dentro da igreja, eles sabem o caminho. E, tipo, a educação que foi dada para eles, o que eu me preocupava com relação às sementes, hoje eu vejo já os brotos, já vejo as folhas, já vejo frutos. Então, não foi algo que hoje me preocupe mais, porque eu sei que eu consegui formar um cidadão e uma cidadã de bem. E que com certeza o caminho cristão eles não esqueceram. Uma hora as coisas vão chegar para o eixo correto, certo? Sendo que a semente continua lá. E o melhor de tudo é que sabem o caminho. Então ensina o caminho para a criança, ela nunca vai esquecer. Por mais que elas não estejam tendo essa vivência hoje dentro da igreja, a gente consegue ver dentro de casa que eles não esqueceram aquilo que foi ensinado. Ou seja, tem um legado. Então eu posso ficar tranquilo. Tá? Como muitos pais hoje não sabem onde seus filhos estão, o que estão fazendo, com quem estão andando. E a educação Márcio e Beatriz é uma. E a influência, aí aquilo que a gente falou no início, preciso ter respeito um para com o outro, para que as divergências não causem choque e a gente consiga compreender melhor, não é? Porque são visões diferentes. E eu preciso, com cautela, com sabedoria, mostrar que, ó, por aqui
Você pode até ir, mas... Mas sabe por que eu te pergunto isso? Porque assim, você dá a atenção e a educação igual para os dois, a orientação igual para os dois, e assim, as pessoas vão ter sempre a palavra sobre as decisões que elas vão tomar. E eu entendo que isso é importante, as pessoas saberem o que é que elas vão escolher, mas tendo uma orientação prévia para isso, para que depois não seja posto sobre um problema lá atrás, algo que poderia ser evitado e que aconteceu lá na frente. Então, quando a gente vê, por exemplo, Adão e Eva, quando a gente trata de Caim e Abel, dois dos filhos de Adão e Eva, nós vemos que cada um pendeu para um lado diferente, mas os dois eram filhos de Adão e Eva. Quando a gente vê os filhos de Noé, Cã, Sem, Jafé, nós vemos a mesma instrução também dada para os três, e assim a gente vê como aconteceu com os filhos de Jacó, 12 filhos, cada um dentro da sua particularidade, cada um considerando a sua índole, considerando a sua maneira de ser, de ver as coisas, de receber, cada um teve uma postura diferente, mesmo todos eles integrando as 12 tribos de Israel. Mas nós vemos que existe o entendimento claro de que a matriz que forja o caráter, ela é a mesma. A gente traz isso para o cristianismo, nós temos a matriz que forja a natureza da nossa sociedade. Ela precisaria ser uma matriz em Deus. Não acontece. Obviamente a gente sabe que não é assim. E não é pelo fato das igrejas não estarem lotadas, não é pelo fato de não termos a maioria constituída, por exemplo, em cristãos evangélicos, ainda que juntando com cristãos católicos nós sejamos uma grande parte da sociedade, mas não dá para ser apenas aquele, sabe, não dá para ser o religioso. Sim, sim. Eu me lembro que eu tinha uma rotina, né? Eu tinha uma prática antes de conhecer Neiva, assim, até eu conhecer Neiva, porque ela foi um canal de ligação com Deus, com a vida em Deus, e foi algo assim muito especial. Mas assim, me lembro que naquela oportunidade eu tinha as minhas práticas religiosas e que eu me sentia mais perto de Deus por conta disso. Tive os meus valores morais, tive os meus valores de família, tive uma avó que era católica, extremamente envolvida, de estar em missa, de ir diariamente para a missa, aquela rotina, né? Então, assim, mas eu precisava aprender que os valores em Cristo vão além de sustentar uma vida supostamente religiosa. E a gente precisa trazer isso para a mesa, né? Exato. Precisa estar na mesa. Exatamente. A gente falar a respeito disso, porque não se pode ter uma vida cristã apenas em pisar na igreja sem que a gente considere, né? Quais são os preceitos de Deus para uma vida de retidão, né? Uma vida íntegra. Exato. Uma das coisas que a gente pode deixar para os nossos filhos, que nós recebemos dos nossos pais, é o exemplo. E quando eu falava agora há pouco sobre o muito falar, né, que eu conversava muito com eles, e depois eu comecei a observar que eles me observavam. E eu comecei a trazer para mim o exemplo prático. Tipo, o que eu faço, eles vão fazer. Tá? E foi algo que tipo a gente observa nos nossos pais, o quanto nós aprendemos com o exemplo dos nossos pais. E a gente pode ver lá no princípio, quando Deus fala para Adão, já juntamente com Eva, para governarem. E aí a gente vai falar sobre o comportamento religioso. O comportamento religioso, o qual eles tinham liberdade para fazer o que queriam. Não se sentiam vigiados. Tanto que aconteceu o que aconteceu. E as pessoas só aprendem com seus próprios erros. Não é? Ninguém é perfeito. Então nós vamos aprender com os nossos erros, mas temos sido orientados pelos nossos pais. Que direção melhor tomar? Com quem já aprendeu ao longo da vida ou com quem nunca aprendeu nada? Está em fase de aprendizado. Quando o pai ou a mãe direcionam, não faça dessa forma. Muitas vezes não é imposição. É dizendo, eu já fiz, já tive. Então tente fazer diferente. Até porque as coisas hoje são bem diferentes. E quando você percebe que você está sendo lido não pelo que você fala,
e sim pelo que você faz, pelo que você produz. Então, a melhor coisa é você fazer com que o diálogo seja como Deus, que vinha à tardezinha bater papo com eles e deixava eles à vontade, e fazer com que aquilo que foi ensinado não seja perdido pelo seu exemplo. Porque o filho vai estar sempre olhando para os pais e vai fazer aquilo que o pai faz. Eu lembro de uma fala de Camila para mim. Ela falou assim: meu pai, olha, eu quero caminhar, mas eu estou te vendo. E recentemente no meu aniversário, o que ela escreveu para mim foi exatamente isso. Você é o meu exemplo. Mas estamos morando distantes. Nosso contato é diário, mas estamos morando distantes. Mas eu vejo algo nela que vem do que eu faço, de como eu me comporto. Então, é muito mais fácil as pessoas fazerem a leitura do seu comportamento do que da sua fala. Porque na fala, muitas vezes, as pessoas se contradizem. E no comportamento, contra fatos, não há argumentos. É verdade, é verdade. Bom, a gente precisa assim, passar uma mensagem. A gente tem essa responsabilidade. É verdade. Transmitir essa mensagem, de falar dessa mensagem para as pessoas. E diga-se de passagem, há quem imagine assim: ovelha não tem vontade. Ovelha tem arbítrio. Ovelha tem arbítrio. Quando a gente observa, por exemplo, a experiência de Moisés, quando ele tem esse momento de proximidade com Deus, na fuga, né, de uma ovelha do seu rebanho, do rebanho do seu sogro. A gente vê essa experiência relatada nos evangelhos do pastor que sai em busca de uma daquelas 100 ovelhas. Ele abre mão das 99, não no sentido de desconsiderá-las, mas no sentido de demonstrar a importância por uma ovelha. A gente está falando de um centésimo, né, de ovelha. Então, a importância naquela vida. A gente precisa entender, enxergar a vida como pessoas que têm valor, que têm importância. Elas não são somente números, ou elas não são números. E quando a gente entra num debate como esse, muitas vezes as pessoas se veem como números, né? O quantos votos eu votei a partir dali. Tive assim uma informação assim que me deixou um pouco decepcionado em relação a algumas pessoas que eu tinha como pessoas que sustentariam o evangelho de tal maneira a não se corromperem por ideologias avessas à palavra de Deus, né? Opostas à palavra de Deus. E é o que a gente está vendo. Nós estamos vendo pessoas que supostamente se intitulam crentes, mas têm um viés ideológico de esquerda. O que as pessoas precisam entender é assim: não tem compatibilidade. Não, é impossível. É impossível, porque o lastro formador da visão da esquerda contraria frontalmente os princípios do evangelho. Então não tem como. Não tem como haver comunhão, sabe quando a gente diz assim? Isso. Tem como haver comunhão entre luz e trevas. Não tem como ter comunhão entre uma visão que diz uma coisa e outra que diz completamente o contrário. Não dá. Então, muitas pessoas estão sustentando esse entendimento de que há possibilidade de se manter um cristianismo, mas com um viés contraditório. Não tem como. Não tem como. E quando a gente entra nesses pontos, que são pontos cruciais da pauta esquerdista, e quando eu estou falando disso, não é uma questão, e é importante, pastor Nery, que as pessoas vejam o seguinte: cada pessoa vai se posicionar, ok? Ninguém tem o direito de interferir no voto alheio, mas o direito ou o dever da persuasão nós temos. Sim, sim. Deus estabelece que seja dessa forma. O ensino à criança no caminho que deve andar ela vai escolher o que ela quer, mas isso não pode ser tirado de alguém que tem por responsabilidade o dever de instruir. Então nós temos o dever de instruir. Se cada um vai fazer a sua escolha, é fato. A gente sabe que cada pessoa vai escolher segundo aquilo que ela, enfim, que ela definiu. Mas a gente precisa instruir. Quando a gente vê uma pauta onde se fala de pró-aborto, isso contraria a vida. Segundo o Evangelho, contraria a vida. E ainda que alguém queira trazer, e ouvi alguns debates nesse sentido, pessoas estavam querendo trazer o entendimento do que é a vida para a ciência. O que a ciência considera como vida? Não tem como, gente. Não tem como. Vida é vida. Biblicamente falando, veja quando Deus estava fazendo essa correlação recentemente.
não é? A Bíblia diz assim, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe. Olha que coisa linda, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe. Vamos lá, a gente dá uma parada para entender. O homem, do ponto de vista biológico e na formação de uma nova vida, o homem, ele traz uma semente consigo. A mulher tem a parte dessa semente também. E aí Deus diz assim, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. E eu comecei a ser ministrado em Deus exatamente nesse contexto de que o homem traz a sua participação na construção de uma nova vida, como a mulher traz. Mas aquilo se torna vida quando eles se tornam uma só, quando eles se estabelecem como uma só carne. O uma só carne entre homem e mulher é a constituição da carne que se estabelece e se confirma pela contribuição do homem e da mulher. O que nos permite entender que há vida no encontro de espermatozoide com óvulo. Vida. Exato. Fato. Quando alguém traz uma visão de ciência de que não é, porque ainda não tem tantas semanas, só depois de tantas semanas ali. Não, aí é uma visão que a gente respeita, a gente entende, as pessoas têm as suas percepções, mas se a gente trouxer para uma leitura bíblica, a vida está naquele instante. Fusão, ali é vida, já tem vida. Então, não se pode trazer isso como, sabe, um entendimento de um novo tempo, as pessoas enxergam dessa forma. Não, se as pessoas vão escolher viver dessa forma, é uma escolha. E para todas as escolhas, nós temos as nossas responsabilidades. Mas não dá para dizer que não dá para dizer que isso é natural, que isso converge com as escrituras, não dá. Não. Até porque, bispo, é muito fácil as pessoas quererem andar no meio da multidão, no meio em que todos estão indo por um viés e poucos estão querendo a contramão. Então, se torna mais fácil a vida para esses, sendo que a própria Bíblia nos instrui que para o homem existem caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Então, quando o Senhor fala sobre as decisões e as consequências, as pessoas vão ter que estar prontas para isso. Porque a liberdade que nos foi dada, precisamos ter sabedoria para usar. A gente não pode desprezar a vida nenhuma, porque o Senhor, Ele constituiu a cada um de nós como parte dele. E foi por amor que Ele veio para salvar a todos. Todos os que o receberem, todos que crerem nele. Então, é fácil ir pelo caminho da multidão, é fácil ir pelo caminho das muitas vozes, difícil é ir ao contrário, difícil é ir pela porta estreita, porque a larga está dando acesso para todo mundo, a todo tipo de opinião, a todo tipo de divergência, está todo mundo indo por esse caminho, porque ninguém quer ser instruído e se fazer andar por aquilo que o Criador ensinou. Deixa eu trazer aqui umas colocações assim bem legais assim que a gente está acompanhando, das pessoas que estão conosco também. Estou vendo aqui uma colocação de Lidiana. Ela diz assim, ó, verdade, graças a Deus pelos ensinamentos dos meus pais. Acho bem legal isso, o reconhecimento do valor dos pais. A Adélia dos Santos, que é a nossa evangelista Adélia, ela diz assim, se eu respondesse meus pais, eu apanhava em dobro. Eu apanhei o triplo. Aí tem aqui uma outra colocação também da evangelista dela, diz assim, meus pais não tinham nenhuma instrução. Você vê assim, sabe o que eu acho interessante? É que ela se refere à questão da instrução, da formação acadêmica, a formação, a educação e tal, mas vê o quanto nós estamos ligados a uma origem em Deus que não precisa ter a instrução acadêmica para poder ensinar a fazer a coisa certa. Uma outra fala dela aqui que chama a atenção e que vai ficar alencado com isso mas nós fomos educados só com o olhar. E aí quando a gente traz para o nosso comportamento hoje, estamos sendo educados pelo olhar de quem? Quem é que está nos olhando o tempo inteiro? Não, fala dessa questão do olhar. É muito fácil enganar o homem. Termina que eu conto. É muito fácil enganar o olhar do homem, mas o olhar de Deus ninguém engana. Então, quando ela fala aqui a respeito do olhar, é tipo, o pai ou a mãe bastava olhar para o filho. Pô, mas era isso que eu ia falar. Então, assim,
Lembro lá em casa da minha infância, a gente já sabia como que a música tocava nos aniversários, né? Então a gente já tinha a gente via algumas outras crianças na hora na festa infantil, Aham. como as crianças elas começavam a rondar a mesa ali dos doces e tal, né? Sabe aquele olhar pidão, aquele olhar. E aí a gente já recebia uma orientação, uma instrução prévia, né, antes de sair de casa. E aí, às vezes, assim, na própria festa, vinha o anfitrião e dizia assim, olha, quer um docinho? A gente ficava até com receio, porque até então a instrução era para a gente não se antecipar. Mas Isso. e depois do convite feito, né, depois da oferta feita, como é que a gente deveria se portar? Mas a gente entendia isso pelo olhar. Então, o olhar era interessante. Às vezes, quando o olhar não funcionava, aí minha mãe dizia assim, ó, não, ele não quer não, né? Cláudio não quer não, né? Você não quer não, né? Então já entendia que ali tinha uma Agora não. resposta. Mas assim, a gente carrega essas coisas como experiências de vida, mas foram coisas tão importantes. Daí a gente vê o depoimento das pessoas, como elas falam a respeito disso, quanto elas valorizam isso. Aí a gente estava falando de algumas pessoas, eu volto lá para uma colocação da Lidiana, que ela diz assim, eu não escondo que só aprendi depois de adulto, mas eles foram muito importantes para a minha formação, né, como ser humano. Nós estamos entendendo e aprendendo mesmo quando a gente acha que o tempo passou. É E verdade. aliás, diga-se de passagem, eu sempre ouvi isso na infância. A gente acaba tendo, e faz parte do crescimento, né? A gente vai amadurecendo e vai fazendo a leitura correta daquilo que lá atrás a gente não conseguia perceber. Então, eu ouvi assim na infância, você vai dar valor quando você estiver mais maduro, você vai entender isso quando você estiver mais maduro. E hoje eu consigo ter essa visão, né? Ter essa percepção de coisas que eu vivi na infância e adolescência e que lá atrás eu resmungava, achava ruim e tal, mas o quanto isso foi precioso, foi valioso para que eu pudesse entender as coisas que hoje eu entendo. E hoje eu percebo com uma maturidade diferente, obviamente. E isso passa invariavelmente pelo tema que a gente está tocando aqui, pela importância do assunto que a gente está tratando. E o bom de tudo, eu não sei se o senhor tem esse tipo de memória, mas às vezes quando eu me reporto a esses momentos, a fixação do meu comportamento não é tão grande quanto o que veio em forma de ensino, de palavra, de mensagem. A mensagem fixa muito mais de como a forma a qual a gente se portou naquele momento. A gente lembra que a gente não dava valor, a gente murmurava, reclamava, mas a gente não lembra com tanta importância como foi com o ensino. O ensino ficou fixado. Tipo, em algum momento, minha mãe, meu avô, minha avó me ensinaram isso. Poxa, ficou, sabe? E isso é o valor. Aí eu vejo aqui as pessoas como a evangelista Délia e Lidiana falando que a falta de instrução dos pais, né, da formação acadêmica, mas a formação acadêmica nesse momento não foi tão importante como a formação familiar, a educação que eles receberam dos pais deles, não é? E esse valor é o legado que ficou para a vida delas e que elas estão passando para os seus filhos e assim sucessivamente. Porque hoje os filhos, a evangelista dela, todos eles são adultos, já passam isso para os netos dela. Lidiana vai ter essa experiência um pouco mais à frente, não é? Tipo, olha, Lucas está ensinando algo que ele aprendeu comigo. E isso vai fazer o coração dela pulsar com muita alegria, porque quando um filho aprende algo com seu pai ou sua mãe, e o pai e a mãe têm o privilégio de ver esse resultado no comportamento do filho, é como o senhor falou aí sobre o olhar da sua mãe, que o senhor nunca esqueceu. É verdade, é verdade. Mas o quanto isso representou em amor. É verdade. E é o que a gente tem vivido como carência. Nós estamos vivendo um tempo de carência de amor porque nós temos visto a desconstrução, é um trava-língua aqui, a desconstrução do que é uma família estruturada segundo as escrituras. Quando se fala da família tradicional, nós estamos falando da família segundo o modelo de Deus. E a família segundo o modelo de Deus é pai perto de filho,
é mãe perto de filho, são filhos perto dos seus pais, é marido perto de esposa, esposa perto de marido. Essa é a estrutura, o núcleo familiar, que se nós pensarmos do ponto de vista da sociedade, é a partir disso que nós estamos tendo ou não uma sociedade bem estruturada ou não estruturada. E a gente está vivendo exatamente a deturpação disso. E quando a gente toca nesse assunto e que é sensível, porque às vezes as pessoas acham que é meramente tocar num ponto de vista, assim, uma opinião. Sabe quando alguém diz assim, não, eu torço para Bahia e para Vitória? Não, ninguém vai chegar aqui para dizer assim, olha, não, você está errado porque torce para um ou torce para outro. Não é questão de erro, aí é uma questão de opção. Eu gosto de música X ou música Y, é uma questão de opção. Isso. Mas quando nós trazemos para a mesa um debate como esse, onde a gente precisa colocar na balança quais são os valores que levam para um viés contraditório ao evangelho, ainda que possam existir algumas atitudes ou práticas que alguém vai dizer assim, mais à direita, nós vamos ver numa comparação clara, e isso é fato, numa comparação clara, que a ideologia de esquerda é completamente avessa à instrução de Deus. E nós estamos falando, não estamos mais falando de escolha de partido político, como se escolhe time de futebol ou como se escolhe estilo musical. Nós estamos falando de uma próxima geração. A gente não pode ter para uma próxima geração, imagina quando se traz para a mesa de debate, se traz o assunto de descriminalização das drogas. Descriminalização das drogas, como se isso fosse a solução, como se essa fosse a solução dos problemas de criminalidade que temos hoje, como se esse fosse o problema. E eu vou dizer um negócio, o crime, ele por si só existe independente de estar relacionado à questão de droga. Vai existir alguma coisa diferente, ou vou inventar alguma coisa diferente, alguma coisa vai estar ilegal se alguém descriminalizar o uso de drogas, contrariando o pensamento de alguns que dizem assim, não, mas se descriminalizar, então acaba a facção criminosa, não acaba. Não acaba. Até porque se a gente imaginar a questão de descriminalização, bom, você acha que o Estado não teria parte, eventualmente, num cenário onde esse trânsito, esse tráfego de entorpecente aconteceria? Claro que o Estado estaria sobre isso também, por mais legalizado que estivesse. Olha que eu não estou nem entrando no mérito da questão biológica da coisa, porque é um absurdo, né? Um tipo de substância alucinógena que mexe completamente no sistema nervoso central de uma pessoa, a ponto dela fazer alguma coisa que de repente ela nem faria numa condição sã, e eu estou falando do uso de droga, de droga. Eu nem entrei nesse mérito, mas eu estou entrando numa questão em que agora o Estado entra para poder fazer a gestão desse uso liberado, ou liberado entre aspas, como sendo a razão de ser para alguns de que deixaríamos de ter problemas com criminalidade. Não, porque aí o alvo agora da criminalidade não seria mais entorpecente, seria alguma outra coisa. Alguma outra coisa que é proibida passaria a ser agora a bola da vez para a criminalidade. Porque isso fala da índole das pessoas. Então, quando a gente entra no mérito de que, por exemplo, em presídio, num presídio, o número de votos para uma determinada ideologia, não vou nem falar em candidato, não é votar no candidato, é votar na ideologia. E a gente precisa entender isso. Existe uma ideologia liberal, e dentro dessa ideologia liberal e anárquica, tudo é possível, pode tudo. Imagina, se as pessoas entendem que um condenado deixa de ser condenado, o que é possível alguém que deveria estar pagando por seus crimes não está, alguém que está na cadeia pensa do mesmo jeito. Opa, se esse cara pode, eu também posso. Isso. Se esse cara sai, por que eu não vou sair? Se ele teve sorte manhã para poder se desvencilhar da justiça, por que eu não vou ter? Então, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente está falando de uma vida que está ameaçada quando a gente trata da próxima geração. Porque como vai ser daqui a 50 anos? Como vai ser daqui a 50 anos, imaginando essa linha em que os princípios da esquerda prevalecem? Não vai acontecer. Mas imagina acontecendo isso. Como vai ser daqui a 5 anos? Ou como seria
daqui a 50 anos, onde todo mundo faz o consumo desenfreado de entorpecente? Quais seriam os números dos crimes levantados, dos homicídios, os suicídios? Quais seriam esses números? Né? Os problemas envolvendo homem e mulher, a própria identidade do ser humano, sem conseguir se enxergar. Eu sou um homem estabelecido segundo a vontade de Deus para constituir e construir a minha família. Como seriam os filhos olhando para um cenário onde seus pais já são cheios de problemas de natureza social, psíquica? Como que a gente enxerga isso? Gente, não é mais uma questão de debate democrático, porque não? Vamos colocar na mesa a possibilidade de que isso possa acontecer. Eu, particularmente, não consigo entender um debate. Por mais respeitoso que eu possa ser com a opinião, com o contraditório, com a opinião contrária, mas não dá para entender isso. Não dá para entender como a gente pode colocar em risco uma sociedade por conta de valores que podem levar uma sociedade inteira ao fundo do poço. É verdade, bispo. O senhor falou algo no início muito interessante a respeito da descriminalização, né? É uma descriminalização para uma legalização, né? E a gente pode ver, por exemplo, se a droga, a gente está falando de entorpecentes, no caso maconha, cocaína e outros por aí, mas a gente pode ver também a bebida alcoólica e o cigarro, que não deixam de ser drogas. E aí são completamente liberadas. E o que acontece? As pessoas não sabem fazer o uso delas. E a partir daí o que acontece? O ser humano fica desenfreado por algo que se torna um consumo vicioso, um ciclo vicioso na vida dele. E por conta disso também, ele buscou um artifício que a bebida ela é legalizada, o cigarro ele é legalizado, mas por que existem as falsificações? Se é legalizado, por que tantos e tantos carregamentos são interceptados pela polícia rodoviária nas estradas com cargas gigantescas falsificadas? Desvio de caráter do ser humano que está em ganhar mais e mais e mais, independente da vida de quem vai consumir aquilo. A mesma coisa vai ser com os outros alucinógenos. Eles vão estar o tempo inteiro sendo consumidos. Mas vai ser legalizado. Beleza, vai ser legalizado, vai aumentar o consumo e, consequentemente, a falsificação. Porque eles vão buscar uma forma de deturpar aquilo que já é deturpado. Entende? Então, o que é que o fabricante, o traficante pensa nisso? Só ganhar dinheiro, independente de quem morra. Independente de quem entre no vício. E é por aí. E aí, tendo esse desvio de conduta, de caráter, através do vício, o que acontece com a família? Ela é destruída. Porque a gente cansa de ver nos noticiários, no dia a dia, quantas famílias são destruídas justamente porque alguém que está ali agora, naquele momento, precisando de um apoio do Estado, precisando de um apoio da sociedade, não encontra. E aquela família se vira sozinha. E onde é que muitos deles vão encontrar apoio? Nas igrejas. Muitos centros de recuperação que são formados por aí afora, são todos eles mantidos por cristãos. Para quê? Para recuperar essas famílias. Porque se recupera aquele viciado, automaticamente aquela família que vivia um momento de grande dificuldade, de terror dentro de casa, vai começar a ter paz. E aquela pessoa vai ser recuperada. Mas os valores da família vão passar quanto tempo sendo minados por isso? Não vai ser a descriminalização nem a legalização desses produtos que vai fazer com que o ser humano mude o seu comportamento. Entende? Então, ele sempre vai buscar um meio de fazer aquilo que foi legalizado se tornar ilegal. Sabe que tem uma discussão, até pegando isso que você falou, tem uma discussão porque eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito do uso do cannabis, né? Do canabidiol,
do ponto de vista médico, né? A utilização medicinal do canabidiol, e tem uma discussão em relação a isso. Claro que existe uma diferença muito grande entre o uso do entorpecente, né, enquanto entorpecente, e o uso medicinal de uma erva, e a gente vamos entender assim que Deus fez todas as coisas, né? Então dá para se utilizar medicinalmente, tirar algum benefício daquela planta, daquele vegetal, algo de bom pode ser produzido. Já vi discurso de gente que diz assim, as pessoas querem legalização do uso de droga porque tem-se hoje as drogas lícitas como bebida e como o tabagismo, né, o cigarro, e isso é regulamentado. São coisas completamente distintas. Eu vejo como coisas completamente distintas, diferenciadas uma da outra. E o mais importante que eu entendo nisso é a questão do interesse por detrás de alguma coisa. A gente traz esse debate para a mesa, nós estamos falando de valores, estamos falando de princípios, mas nós vamos ser obstáculo para interesses. Nós seremos obstáculos para interesses. E a gente precisa estar pronto para poder ir de encontro, combater qualquer que seja o interesse. Talvez até essa mesa aqui, para alguém na audiência, alguém que está assistindo, para alguém que vai chegar, talvez isso gere incômodo, talvez isso gere um desconforto. Verdade. Mas a gente precisa ter posição, né? E aliás, a Bíblia também é bíblico, né? Porque a gente precisa ter posicionamento, né? Então, ou você é quente ou você é frio. Então, não fica em cima do muro. Você precisa ter uma visão clara, um entendimento claro. Agora, nós trazemos a uma discussão onde as pessoas possam ponderar de forma equilibrada qual a decisão a se tomar. E é por isso que a gente está trazendo esse debate. Nós estamos aí, hoje é dia 13. Jesus. Jesus da glória. Então, assim, a gente está aí há 16 dias aí, mais ou menos 17 dias, né, do segundo turno. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. E eu vejo Deus em tudo. Até nesse momento que a gente falou a respeito de que dá até hoje, é para a gente ponderar. Não dá para sermos permissivos a tal ponto de acharmos que isso é meramente uma escolha partidária ou uma escolha por personagens, sabe? Eu gosto mais desse e não gosto tanto desse, daquele outro. A gente precisa colocar isso, sabe? É aquela coisa de senta você e sua consciência. Exato. Né? Senta você e sua consciência. Né? Não vote como quem diz assim, vá por aqui, vai esse aqui, porque esse vai fazer assim, 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 assim. Porque eu vou dizer um negócio, discurso de campanha não vai. Não vai. Não vai. E as pessoas estão entrando nesse engodo. Aliás, o ser humano tem uma capacidade de esquecimento absurda, né? Verdade. Absurda. Então basta ter alguma coisinha que possa seduzir e a pessoa vai, né? Ela consegue ser ludibriada com uma facilidade incrível. Mas a gente precisa ter um discurso muito claro, a gente precisa ter um posicionamento muito claro. Então senta a sua consciência e coloca na mesa para você mesmo, né? O tá na mesa para cada um. Tá na mesa para cada um. O que está sendo proposto, né? Elenca o que está acontecendo. O que pode acontecer daqui para frente. Então, precisamos estar atentos com relação a isso. Não é uma briguinha polarizada entre duas pessoas. É o destino de uma geração. É o destino de uma geração. E a gente não pode perder essa geração, a geração vindoura, por uma irresponsabilidade da geração atual. Precisamos calçar a próxima geração, segundo aquilo que constitui a nossa própria história. A nossa própria história, ela é calçada no cristianismo, na linha judaico-cristã, e isso estruturou a nossa história. Né? Eu já ouvi dizer assim, o Estado é laico, né? Mas ele não é laicista, acho que é esse o termo. Então, assim, ele precisa reconhecer que tem pessoas, e essas pessoas têm seus valores. É verdade. E tipo, bispo, existe um ditado que diz que cada um sabe onde o calo aperta. Essas pessoas que hoje têm, por exemplo, esses tipos de problemas sociais dentro da família,
elas sabem exatamente o que elas estão passando por conta de alguém que destoou dos valores que lhes foram ensinados, né? E o senhor falou sobre a questão do judaico-cristão. A gente pode ver em Israel os exemplos de família. Eles vivem ali entranhados uns aos outros o tempo inteiro, vivendo valores familiares que é passado de geração em geração, e isso é muito valorizado em Israel, como aqui no Brasil também. Porém, esses ensinamentos através de mídias, quando eu falo mídias, é de todas as formas, desde música, teatro, conteúdos na internet, filmes e novelas para quem assiste, a gente pode ver o quanto os valores familiares estão sendo deturpados, invertidos, e isso massificamente na mente dos nossos jovens, e que enquadram seus pais como quadrados, como caretas, fazendo com que aquilo que os pais aprenderam, que estão buscando ensinar para eles, fosse menos importante do que o que a mídia ensina. Mas o que a mídia quer? O que a mídia quer? É interessante para a mídia ter uma família saudável, cheia de valores, vivendo aquilo realmente que Deus, o nosso Criador, nos ensinou, nos instruiu, ou viver dentro do sistema? Para eles é mais interessante que as famílias sejam destruídas, deterioradas e vivam sendo carentes do sistema. E a gente pode ver o quanto o sistema não assiste às famílias. E aí agora é o momento de fazer as escolhas. O que a gente escolhe? Viver dentro de um parâmetro de governo ao qual tem mostrado sermos direcionados dentro de valores familiares, valores cristãos. E quando a gente fala de cristãos, a gente não está somente elencando os evangélicos. 80% da população é cristã, de todas as formas, e vivem segundo o que Deus instruiu. Ou vamos viver sendo direcionados, massacrados pelo sistema? Quer um exemplo? A Argentina. O mais recente é a Argentina. O caos está instalado lá, porque o sistema dominou a Argentina. E a população tenta tomar fôlego, tenta tomar o Estado de volta, mas não consegue. É perigoso, viu? Muito perigoso que a gente está vivendo. Mas, assim, a gente está trazendo esse debate, é o nosso Tá na Mesa, né? Tá chegando o nosso horário, hoje tá chegando o nosso horário, né? Mas tá na mesa. Quero fazer um convite para as pessoas que estão conosco aqui, ou ao vivo, nesse momento, ou as pessoas que vão acompanhar posteriormente. Primeiramente, que deem seu like aí, é bem legal, né? Dar o like, porque ajuda o canal, ajuda o podcast. Esse é o nosso primeiro de outros tantos que virão para a gente falar sobre um monte de coisa, sobre o que está acontecendo aí no mundo, está acontecendo ao nosso redor, que faz parte da nossa vida. Então, vai lá, dá um joinha aí, faz seu comentário, coloque as suas impressões, o que é que você acha, o que é que você pensa de tudo isso, de todo esse assunto que a gente comentou aqui, o que é que você acha? Você é alguém que tem um pensamento voltado para a direita, para a esquerda, você entende que uma ou outra linha pode ser benéfica ou prejudicial? Então dá sua opinião, é muito legal que a gente possa também acompanhar o seu ponto de vista, e nós, claro, nós vamos respeitar o seu ponto de vista. Repito, nós temos a responsabilidade da instrução. Nós não podemos nos eximir da responsabilidade da instrução. Agora, quem vota é você, quem decide é você, quem escolhe é você, mas as suas escolhas também elas não estão soltas, e é importante que a gente saiba disso. Não são escolhas soltas, sabe? Como alguém que diz assim, eu resolvi fazer isso, mas, sabe, eu sou assim, tô ligado com Deus, eu tenho uma vida na presença. Não, tudo tem o seu início, meio e fim, sabe? Tudo tá ligado, conectado. A gente não vive de discurso, a gente vive das nossas práticas, né? Pelos frutos se conhece a árvore, enfim. Mas qualquer que seja o seu ponto de vista a respeito, faz seu comentário, a gente vai ler posteriormente, tá? E a gente vai trazendo isso para os próximos debates, para os próximos encontros nossos aqui do Tá na Mesa.
Então, é isso aí, é isso aí. Agradecer, pastor Nery, por estarmos Amém. aqui, né? É um Obrigado. prazer estar com vocês aqui. Tamo junto aqui. Tá na mesa. E a gente vai conversando mais a respeito desse assunto, de outros assuntos. É isso aí. Obrigado, tá, pela sua participação, obrigado por interagir conosco. Vai ser sempre bem legal ter você conosco, deixando já claro aqui que nós teremos esses encontros quinzenalmente, tá? E às 20 horas, tá? Então deixar esse horário, um horário legal para que a gente possa estar bem preparado, um horário que é interessante para que as pessoas possam também chegar em casa, né? Quando chegar numa boa, o pessoal vindo de trabalho, e a gente bater esse papo, fazer desse horário, né, um horário e um dia, né, sempre às quinzenas, a gente ter esses momentos aí de conversa, interação, suas perguntas sempre, suas exposições, seus pontos de vista sempre, e é isso aí. Então esse foi o nosso objetivo, nosso encontro hoje e de todos os outros que virão depois, porque tá na mesa. Tá na mesa. Até mais, um abraço, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.